E aí, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu estou trazendo, a primeira parte da minha aula sobre curativo de demora aqui para o YouTube. É um tema que eu estou pensando, Tava pensando em falar sobre ele já faz um tempo, tá? Porque como vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu gosto bastante de endodontia, tá? Então, curativo de demora é um tema muito interessante para te conhecer. Se tu estiver na faculdade fazendo a endodontia, matéria de endodontia, se tu tá querendo passar em concurso público, tu tem que conhecer as propriedades dos curativos de demora e também tu deve conhecer esse assunto, claro, para a prática clínica, Porque imagina ali tu receber um paciente que tá com a polpa necrosada e tu não sabe qual curativo botar no dentro do dente dele, entendeu? Então tu tem que conhecer esses curativos de demora, tu tem que conhecer as indicações de cada um deles, tá? O que é um curativo de demora. Então a gente vai estar discutindo tudo isso nas aulas que eu vou trazer aqui para o YouTube, tá? E hoje a gente vai começar mais com uma introdução a esse assunto. E só antes de começar o vídeo, eu queria te convidar a participar do Arriba Dentista Prêmio, tá? No Arriba Dentista Prêmio, eu trago um post com questões resolvidas semanalmente. Eu resolvo uma prova de concurso em vídeo toda a semana, tá? Eu produzo tabelas resumidas dessa prova que eu resolvi. Eu trago uma seleção de artigos, para se aprofundar nos temas dessas provas. E além disso, tu também participa de sorteios de livros. Então, o conteúdo da Riba Dentista Premium é um complemento para tudo que eu trago aqui no YouTube. Seria muito legal ter você estudando comigo por lá também. Clica no link da descrição, dá uma conferida que assim tu também vai estar ajudando, eu a produzir todo o meu conteúdo e vai estar dando essa força aqui pro canal. E para te fazer o download gratuito, daí sim, dos slides que eu estou usando nesse vídeo aqui, que eu vou usar nos outros vídeos também, tá? Do Curativo de Demora, é só tu clicar no link que vai estar daí no primeiro comentário. Então hoje a gente vai estar dando uma introdução a esse tema, da medicação intracanal, do curativo de demora. A gente vai estar falando o que é um curativo de demora, por que a gente deve usar esse tipo de medicação, Inclusive, quando que a gente usa isso, Por que a gente deve usar isso em dentes polpados, em dentes despolpados. E também a gente vai ver todos os requisitos, que a gente busca em um curativo de demora que seria ideal. Então, pessoal, o curativo de demora vai ser uma medicação que vai ser posta dentro da cavidade pulpar. É algo bem simples, O conceito de curativo de demora, de medicação intracanal. Muitas vezes esse curativo de demora ele pode ser indicado, tá, para quando a gente não consegue terminar o tratamento endodôntico na mesma sessão. Então, às vezes acabar uma endodontia, é algo um pouco trabalhoso e a gente ali naquela correria terminar fazer uma endo do início ao fim, é algo bem cansativo, não só para o dentista, mas também para o paciente. Então, o curativo de demora pode ser usado, quando o paciente está cansado, quando o dentista ou o paciente não estão com tempo, tá? Também esse curativo de demora pode ser aplicado dependendo do protocolo que o dentista escolher, vai ser aplicado também de acordo com as condições da polpa, tá? Se a polpa estiver viva, se a polpa estiver necrosada, daí a gente vai ter uma indicação diferente, para cada curativo de demora. Mas então, pessoal, por que a gente deve utilizar um curativo de demora? Tu sabe que no tratamento endodôntico a gente faz todo um preparo químico, um preparo mecânico do dente, Inclusive esse preparo químico com a irrigação dos canais, ele é feito para a gente eliminar bactérias de áreas que não foram alcançadas, através do preparo mecânico. Então, essas soluções que a gente usa para irrigação, elas têm o objetivo de neutralizar todo o conteúdo tóxico que tem ali dentro do canal, de diminuir o número de bactérias e até de facilitar a ação, dos instrumentos para o preparo mecânico. Então é muito comum, na endodontia a gente fazer esse preparo químico, esse preparo mecânico, isso faz parte do protocolo de tratamento endodôntico. No entanto, muitas vezes apenas o preparo químico e apenas o preparo mecânico não são suficientes, para a remoção de todas as bactérias que a gente vai ter no interior daquele dente, porque as bactérias, elas meio que se enfiam em tudo que é lugar ali dentro do dente, e elas podem ficar inclusive dentro de canais laterais, de deltas apicais. E quando a gente tem algumas bactérias remanescentes, no interior do dente, elas podem se multiplicar. E se o dentista quer continuar o tratamento, por exemplo, numa outra sessão, isso pode complicar
a realização, a continuação da endodontia. E por isso, né, a gente poderia usar um curativo de demora para atingir essas bactérias, né, que não foram alcançadas pelo preparo químico, pelo preparo mecânico, e também para manter, né, o tratamento numa condição boa para ele ser realizado numa outra sessão. E além disso, né, o curativo de demora vai ter várias vantagens, né, o uso desses medicamentos no interior do canal. Então ele vai prevenir ou reduzir a inflamação, vai eliminar, né, os micro-organismos que sobreviveram ao preparo dos canais, como a gente está falando agora, vai atuar como barreira física, alguns deles estavam a atuar como barreira física, impedindo a contaminação ou recontaminação do canal. Essas medicações vão solubilizar matéria orgânica, neutralizar produtos tóxicos, combater a exsudação persistente e até estimular o reparo dos tecidos apicais. Então, o uso de curativo de demora pode ser usado por todas essas razões, né, e apresenta todas essas vantagens que você está vendo aí na tela. Mas o uso desse tipo de medicamento no interior de dentes com polpa viva e com polpa necrosada pode variar um pouquinho, tá, em relação aos objetivos, porque em dentes com polpa viva, o uso do curativo de demora vai ter como principal objetivo diminuir ou inibir o processo inflamatório e favorecer o reparo, né, a nível dos tecidos apicais, mas nos dentes despolpados com polpa necrosada, os objetivos do uso desses medicamentos vão ser a complementação da desinfecção, né, que é proporcionada ali pela ação dos instrumentos e pelas soluções irrigadoras, como a gente está falando, e também, claro, para favorecer o reparo, assim como nos dentes com polpa viva. Isso é o que eu já falei aqui nesse vídeo, né, mas para reforçar isso, porque é bastante importante, mas um dente com necrose pulpar, né, a polpa perde todos os elementos de defesa que ela vai ter, e assim, né, que a gente tiver uma infecção estabelecida, os micro-organismos não vão ficar ali só dentro dos canais, né, como eu já falei, eles vão para canal lateral, eles vão para istmo, eles vão para delta apical, eles vão para tudo que é lugar, tá? E muitas vezes, né, as bactérias que não são removidas ali pela instrumentação, pelo preparo químico e mecânico, elas podem se multiplicar no interior do canal e podem irritar os tecidos periapicais, tá, pessoal? E daí a gente vai ter a formação da lesão periapical e o uso, né, dos curativos de demora pode evitar esses problemas, tá? Porque, claro, né, o curativo de demora vai deixar o meio impróprio ali para o desenvolvimento, para a proliferação bacteriana, tá? Então esses curativos eles vão destruir, eles vão matar essas bactérias, eles vão inativar ou diminuir a virulência delas. Eles também podem atuar como uma barreira física, né, impedindo a reinfecção. Então vão ser vários os papéis, tá, desses curativos de demora, tá, pessoal? E são medicamentos muito importantes que a gente pode estar usando, né, como um complemento aí na nossa endodontia. E hoje na odontologia, né, os fabricantes de materiais para odonto, eles tentam produzir materiais com as melhores características, né, que podem existir com características ideais. Então, por exemplo, na resina composta, uma resina composta ideal seria aquela que não alteraria de volume depois da polimerização, né, que ela tivesse uma contração de polimerização zero, que ela tivesse uma lisura superficial perfeita, um brilho perfeito, tá? Então, para a resina composta, essas características seriam muito boas, mas hoje, né, não existe nenhuma resina que tenha uma contração de polimerização zero. Mas o meu ponto, né, para estar usando aqui a resina composta como exemplo, é que os curativos de demora, eles também vão ter requisitos, né, de um curativo de demora ideal. Então, as principais características, né, ótimas de um curativo de demora estão nesse slide, mas algo muito importante para te saber, isso inclusive, né, faz parte dessa associação que eu fiz, mas algo muito importante para te saber é que nenhum curativo de demora vai ter todas essas características, mas cada um deles vai ter características específicas, o que faz com que um curativo de demora seja indicado para uma situação específica e outro, né, seja indicado para uma outra situação clínica. Então, por exemplo, o triqueresol, a gente vai ver que ele é usado em dentes com polpa necrosada. A gente vai ver que o Otosporin ele pode ser usado em dentes com polpa viva, tá? A gente vai ver tudo isso na parte 2, então pode ficar tranquilo, tá? Mas cada curativo de demora, né, vai ter as suas características e as suas indicações. Só que aí no slide, né, tá aparecendo as características que a gente deveria ter em um curativo de demora para esse curativo de demora ser o nosso curativo perfeito, o nosso medicamento, né, ideal.
Mas então, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Qualquer dúvida que tu tiver, deixa nos comentários que eu leio e respondo todos. Também não se esquece de se inscrever no canal, né, se o meu conteúdo fez sentido para ti. E eu vou postar a parte 2 o mais rápido possível, provavelmente na semana que vem. E daí sim a gente vai entrar fundo nos curativos de demora, né? A gente vai falar sobre o otosporin, o tricresolformalina e até paramonoclorofenol canforado, que são curativos muito importantes para te estar conhecendo para a prática clínica e qualquer prova que tu for fazer, tanto para a faculdade quanto para concurso público. Mas então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!